Olá, pessoal, vamos aqui dar continuidade a esse módulo e agora nós iniciamos essa aula falando das aplicações com rendimento pré-fixado. A aula passada concluímos trabalhando a contabilização e o raciocínio de contabilizações com rendimento pós-fixado e agora começamos pré-fixado. Lembra que eu deixei aí uma reflexão para você fazer no final da última aula, para você pensar como seria essa contabilização, levando em consideração que no rendimento pré-fixado, no momento em que você aplica, você já sabe qual é o valor do rendimento. Então, isso tem que ficar atento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O exemplo que nós fizemos na aula anterior. Vou trazer esse exemplo para cá para a gente trabalhar o mesmo raciocínio. Então, você tinha um valor em conta bancária de R$20.000 e você tirou R$10.000 dessa conta bancária para fazer uma aplicação financeira. Ok? Então, você tirou de bancos e aplicou. Só que no rendimento pré-fixado, você já sabe o valor do rendimento que vai correr no decorrer do período. E isso tem que ser levado em consideração quando você faz a contabilização inicial. Então, vamos contabilizar o momento da aplicação financeira. Você vai debitar a aplicação pela entrada de dinheiro nessa conta, então tá aqui, ó, entrou R$10.000. Você credita bancos. Por que você está acreditando bancos? Porque está tirando dinheiro da conta bancária para jogar na tua aplicação financeira. Agora preste atenção, no rendimento pós-fixado, essa foi a única contabilização que nós fizemos. Aqui não, porque aqui você já sabe o valor de juros que vai correr no decorrer do período. Então, você precisa contabilizar. Só que você não pode contabilizar isso no resultado, como uma receita no resultado, no momento da aplicação. Por quê? Porque contabilizamos seguindo o regime de competência. Então, você vai contabilizar essa receita no resultado à medida que o prazo dessa aplicação for passando. A cada mês dessa aplicação financeira, você transfere uma parcela para o resultado. Lembra que eu comentei com você que o raciocínio era similar ao raciocínio de duplicatas descontadas, na questão de juros e desconto? Lembra que eu comentei? Por quê? Porque o que a gente fez lá em duplicatas descontadas? Contabilizamos aqueles juros no momento da contratação da operação e a gente foi transferindo isso para despesa no resultado, porque lá era despesa. Aqui é receita, mas lá era despesa. Nós fomos transferindo essa despesa para o resultado à medida que o prazo foi passando. O prazo da contratação foi passando. Então, uma contratação de duplicatas descontadas para ser paga em 90 dias, a cada mês que passa, você transfere uma parcela daquela despesa para o resultado e ao final dos 90 dias, dos 3 meses, você já não tem mais nada contabilizado no teu passivo, porque você já fez toda a transferência para resultado. Lembra desse raciocínio? Aqui é a mesma coisa, só que aqui nós estamos falando de uma receita. Então, você não pode contabilizar essa receita no resultado no momento da contratação. Você precisa registrar essa receita como uma retificadora do teu ativo. Você contabiliza isso aqui, ó. Opa. Contabiliza como juros ativos a transcorrer ou receita financeira a apropriar. Lá nós tínhamos uma despesa de juros, né? Então era juros a transcorrer no passivo. Aqui nós temos juros ativos a transcorrer, porque é uma receita de juros. Pode ser chamado também de receita financeira a apropriar. É uma retificadora do teu ativo circulante, é uma retificadora de aplicação financeira. Então, como ficaria essa contabilização? Deixa eu apagar todas essas informações e vou fazer essa contabilização aqui com esses valores que eu separei no exemplo. Vamos lá, você registraria, então, a tua aplicação financeira no valor total de valor aplicado mais o valor do rendimento, vai contabilizar a saída de dinheiro da tua conta bancária no valor, né, inicial de R$10.000 e contabiliza esses R$1.000 de rendimento como receita financeira a apropriar, ou juros ativos a transcorrer. No teu balanço patrimonial, vai ficar registrado lá a saída de dinheiro da tua conta bancária. Estou colocando saldo negativo, mas é para você entender que saiu dinheiro, porque na verdade o banco vai apresentar um saldo final, né? E aí você vai ter aqui, ó, a aplicação financeira.
no valor de R$11.000 e vai ter a retificadora, esses juros, no valor de R$1.000. É assim que vai ficar demonstrado no teu balanço patrimonial. E aí, vamos supor que essa aplicação aqui ela foi feita por um período de 2 meses. Então, aplicamos para 2 meses, rendimento de R$500 por mês, tá? Nesse exemplo aqui, então, 2 meses. Ao final do primeiro mês, nós precisamos apropriar uma parte dessa receita de juros no resultado. Quanto eu apropriaria? Aqui eu divido por 2 e a cada mês que passa eu aproprio R$500. Então, vou fazer o reconhecimento mensal dessa receita de juros. Como eu contabilizo isso? Eu debito juros a transcorrer do ativo, que é a receita de juros a transcorrer, ou juros ativos a transcorrer, ou receita financeira a apropriar. E por que eu estou debitando? Porque agora eu estou diminuindo o saldo da minha retificadora do ativo. Retificadora do ativo tem natureza credora, então agora eu estou diminuindo esse saldo, por isso eu estou debitando. E vou creditar o quê? Vou creditar juros no resultado, a minha receita financeira no resultado, juros ativos no resultado. Estou creditando porque é uma receita. Então, eu estou fazendo a apropriação mensal dessa receita de juros. Fiz aqui do primeiro mês, no segundo mês, faria a mesma coisa. E aí, veja que interessante. Deixa eu até aqui só tirar, porque eu quero focar nesse exemplo aqui. No primeiro mês, o que eu fiz? Eu tirei R$500 desse saldo e transferi para a receita no resultado, não foi isso? Qual é o saldo que você vai ter em juros ativos a transcorrer ao final do primeiro mês? R$500, porque você tirou uma parte desse saldo e apropriou no resultado. Então, ao final do primeiro mês, você vai ter um saldo aqui, ó, de R$500, certo? Eu esqueci de fazer, mas no primeiro mês você tinha ali, ó, antes do primeiro mês, né, no momento da aplicação, e um valor de R$11.000, chegando em um saldo líquido de aplicação financeira de 10 mil. Por quê? Porque no primeiro mês ainda não teve o rendimento. No primeiro mês você só tem o valor líquido da aplicação, porque esse é o valor líquido. Relacionado aqui ao valor da aplicação. Passou um mês, o que aconteceu? A tua aplicação rendeu juros. Então, você transferiu uma parte desses juros para o resultado. Veja o valor líquido da tua aplicação agora. O valor líquido da tua aplicação é 10.500, porque agora já está aparecendo no líquido o rendimento do primeiro mês. E assim vai acontecendo. No segundo mês, você transfere o restante. E aí, no segundo mês, qual é o teu saldo de juros a transcorrer? 0. E aí, qual é o teu saldo líquido de aplicação? 11 mil, demonstrando que já sofreu aí todo o rendimento, já transcorreu todo o tempo, o período, e agora você já tem 11 mil reais de valor líquido dessa aplicação, ok? Vamos lá. Passou todo o período, você já tem aqui, então, já fez essa apropriação mensal e agora você vai resgatar essa aplicação financeira. Mesmo raciocínio do resgate que vimos na pós-fixada. Você vai registrar aqui, ó, a entrada de dinheiro na tua conta bancária, por isso você debita ativo, registra a entrada de dinheiro na tua conta, registra a saída de dinheiro de aplicação financeira, porque você está resgatando, está tirando esse saldo e colocando na tua conta bancária para ser utilizado, e vai contabilizar o imposto de renda retido na fonte. Então, o que entra na tua conta bancária não é o valor bruto, os 11 mil reais. O que vai entrar é o valor líquido de imposto de renda. Vamos usar aqui, então, fazer esse exemplo. Você vai creditar a tua aplicação financeira no valor total de 11 mil, vou jogar valores aleatórios, tá? Vai contabilizar aqui, ó, 10.800 e vai contabilizar R$200 de imposto de renda retido na fonte. Contabilizou 11 mil em créditos, 11 mil em débitos, fechou tua contabilização, ok? Então, o que entra na tua conta bancária é o valor líquido de imposto de renda retido na fonte. Conseguiu compreender? Ficou claro aí para vocês? Lembre sempre desse raciocínio. Veja que, na verdade, se você parar para raciocinar a contabilização, talvez você consiga compreender também. No rendimento
pós-fixado, você ainda não sabe o valor que vai render no momento em que você aplica. Então, no momento em que você aplica, você só contabiliza o aumento da tua aplicação financeira e a saída de dinheiro de bancos. Só que passou um mês, precisa contabilizar esse rendimento, porque aí você vai saber o valor desse rendimento. E aí, o que você faz? Bom, passou um mês, eu vou contabilizar que o saldo da minha aplicação financeira aumentou, porque de fato aumenta, aconteceu o rendimento. Então, você aumenta a tua aplicação financeira e, em contrapartida, contabiliza essa receita no teu resultado. Já na aplicação financeira com juros pré-fixados, no momento em que você aplica, você já sabe o valor dos juros que vai ter de rendimento. Então, você precisa registrar. Só que você ainda não pode registrar isso como receita no teu resultado, porque contabilizamos seguindo o regime de competência. Portanto, no momento em que você contabiliza esses juros como retificadora da tua aplicação financeira. Mesmo raciocínio de duplicatas descontadas. Só que lá nós estamos falando de uma despesa e aqui nós estamos falando de uma receita. Ok? Passou um mês, você apropria uma parcela desses juros como receita no teu resultado. Apropria o valor proporcional. E a cada mês que passa, à medida que o tempo for passando, você vai fazendo essas transferências, essas apropriações para o teu resultado. Tudo bem? Nós vamos fazer aqui, para encerrar a aplicação financeira, um exemplo bem completinho, contabilizando pré e pós-fixado. Não é um assunto que caia muito em prova, então, para fixar o conteúdo, eu preparei esse exemplo bem completinho para você fazer comigo, ok? Veja aqui, então, no material. Vamos trabalhar esse raciocínio fazendo esse exemplo. E tá aqui, ó. Efetue a contabilização da aplicação financeira abaixo. Valor da aplicação, R$15.000. Aplicamos por 3 meses com um rendimento de 2% ao mês e imposto de renda de 22,5% no momento do resgate. Já trouxe a tabelinha para vocês, o saldo inicial, veja que eu estou falando de juros sobre juros, e aí temos aqui o saldo final a cada mês. Vamos fazer a contabilização num quadro em branco, então acompanhe aí essas informações que estão na sua apostila e vamos aqui para um quadro em branco para fazer todas as contabilizações. Começamos fazendo essas contabilizações no formato pré-fixado, ok? Vamos contabilizar então toda essa aplicação financeira com juros pré-fixado, com rendimento pré-fixado. Portanto, você já sabe o valor dessa aplicação, desse rendimento de aplicação, no momento em que você aplica. Você já sabe qual vai ser o valor total de rendimento. E isso é importante porque na hora de contabilizar você vai levar isso em consideração. Então, no pré-fixado, você tem o valor inicial e você já sabe qual é o valor total de rendimento que você vai ter no período. Vamos fazer, então, essa contabilização nesse modelo pré-fixado. No momento da aplicação, como nós vamos contabilizar no momento da aplicação? Bom, vamos registrar a entrada de dinheiro na sua aplicação financeira, então debitamos a aplicação financeira pelo aumento do saldo, no valor total de quanto? R$15.918,12. De onde eu estou tirando essa informação? Da sua tabelinha. Esse é o valor inicial e esse é o valor do rendimento. Então, o valor inicial mais rendimento totaliza R$15.918,12. Esse é o valor bruto total. E no rendimento pré-fixado, eu trago o valor bruto total. Então, debitei ali R$15.918,12. Vou registrar a saída da minha conta bancária. Credito bancos no valor de quanto? R$15.000. Esse é o valor que eu apliquei. O que eu faço com esses juros? Vou creditar receita financeira a apropriar. Vou creditar isso como uma retificadora do ativo, 918,12. Tudo bem? Fiz a contabilização da aplicação. Vou fazer agora o primeiro mês de apropriação. Então, a apropriação dos juros
do primeiro mês. Nesse momento aqui, já vou te trazer, ó, o que vai aparecer no teu balanço patrimonial em aplicação financeira? No primeiro mês, você vai ter o teu saldo de aplicação financeira de 15.918,12 e vai ter aqui, ó, a receita financeira a apropriar, a retificadora de 918,12. Veja que o teu saldo líquido no mês da aplicação é 15 mil reais. E aí nós vamos fazer a apropriação do primeiro mês. Primeiro mês, o que nós fazemos? Transferimos uma parte dessa receita financeira para o resultado, para a receita no resultado. Então, eu debito a retificadora, porque eu estou diminuindo o saldo, estou fazendo a apropriação, receita financeira a apropriar, e vou contabilizar isso como receita financeira no meu resultado. No valor de quanto? No primeiro mês, você vai fazer a transferência do primeiro mês de rendimento. Segundo mês, você transfere 306 e no terceiro mês, 312. Então, vamos lá. Primeiro mês, vou transferir 306 reais. Eu vou continuar com o meu saldo de aplicação financeira no balanço de 15.918,12. Mas qual vai ser o valor da minha receita financeira a apropriar? Vai ser de 918? Não, porque nesse momento eu vou diminuir desse saldo 306 reais. Então, eu vou ter aqui, ó, 618, 306 não, 300, né? No primeiro mês, são 300 reais. Só mostrar aqui para vocês, ó, porque eu fiz confusão, mas para vocês não fazerem. Primeiro mês, 300 reais, ok? Então, a gente vai fazer essa transferência aqui, ó. E aí, no primeiro mês, você vai ter receita financeira a apropriar de 618,12. Qual é o saldo líquido que você tem de aplicação financeira? Agora, 15.300. Perceba que o impacto do primeiro mês, da receita financeira do primeiro mês, já está aparecendo no saldo líquido. No segundo mês, então vamos lá, para a apropriação do segundo mês. Você vai fazer a apropriação daquela parcela do segundo mês para o resultado. Então, você vai debitar receita financeira a apropriar a retificadora do ativo no valor de quanto? Agora, no segundo mês, 306 reais. E você vai contabilizar a receita financeira no resultado de 306 reais. Eu poderia aqui estar fazendo juros a transcorrer e juros ativos, não tem problema, tá? Esses juros ativos relacionados à aplicação financeira é classificado como uma receita financeira no resultado. Então, tá aqui. No segundo mês, qual é o teu saldo líquido de aplicação financeira? Você continua com 15.918,12, mas agora a tua receita financeira a apropriar, ela já mudou de saldo. Não é mais 612 que vimos aqui. 618. Agora, nós temos que diminuir desse valor os 306 reais. E agora, a tua receita financeira a apropriar é de 312,12. Qual é o teu saldo líquido de aplicação? Nesse momento, 15.606. Perceba que agora a gente já tem um impacto líquido do rendimento dos 2 meses anteriores. Veja que o teu saldo líquido está aumentando. No terceiro mês, vamos fazer a última apropriação. E aí, de novo, debitamos receita financeira a apropriar e creditamos a receita financeira no resultado. No valor de quanto? 312,12, que é o valor referente ao rendimento do terceiro mês. No terceiro mês, você vai ter um saldo líquido de aplicação financeira de quanto? Tem aqui 15.918,12, só que a tua retificadora zerou, porque você transferiu o valor restante. Então, ao final do terceiro mês, o que vai aparecer líquido no teu balanço é o valor total da tua aplicação financeira, já com o rendimento dos 3 meses. E aí, nós vamos agora fazer o resgate dessa aplicação. Ao final do terceiro mês, vamos fazer o resgate. No resgate, o que você tem que lembrar? Que o que entra na tua conta bancária não é
o valor bruto, não é 15 mil. Você recebe o valor líquido de imposto de renda. Então, nós vamos fazer aqui o desconto desse imposto de renda. Vamos lá. Vamos, então, fazer o resgate dessa aplicação, registrar a entrada de dinheiro na tua conta bancária. Quanto entrou na tua conta bancária? Vamos debitar aqui, ó, bancos pelo valor de 15.711,54. Está registrado ali no teu valor a receber da planilha. Vamos registrar o crédito em aplicação financeira. Nós tiramos da aplicação financeira o valor bruto e transferimos para a conta bancária. Valor bruto, 15.918,12. O que é essa diferença? A diferença é o imposto de renda retido na fonte a recuperar, que é uma conta do ativo. Você vai debitar aqui essa conta em R$ 206,58. Agora fechou a tua contabilização. Você tem 15.918 em débito, 15.918 em crédito. Ok? Conseguiu compreender esse raciocínio? Então, veja que nós estamos registrando, aqui fiz com você o passo a passo para você entender, porque às vezes, quando a gente vê essa apropriação aqui só na contabilização, sem identificar o impacto disso no saldo final, fica difícil de você entender como que acontece, como é que você chega nesse saldo final, né? Então, assim, demonstrando, vai ficar mais fácil de você conseguir fechar o teu raciocínio. Essa é a contabilização de juros pré-fixados. Mas nós vamos usar esse exemplo para contabilizar também os juros pós-fixado. Mas como nós já estouramos o tempo, vamos deixar essa contabilização para a próxima aula. Então, próxima aula, contabilizamos esse exemplo no pós-fixado e já iniciamos empréstimos. É até legal que a gente faça essa pausa, porque eu quero que você tente contabilizar sozinho. E faça nesse formato que fizemos do pré. Contabiliza a aplicação, contabiliza a apropriação do primeiro, do segundo e do terceiro mês e depois do resgate. E a cada movimentação, apure o saldo final, para que fique fácil de visualizar o impacto dessas contabilizações no saldo da aplicação financeira, ok? Então, encerramos essa segunda aula, concluindo o exemplo com pré-fixado. Na próxima aula, retomamos com pós-fixado e damos continuidade a esse modo. Até já!